prazer estarmos juntos mais uma vez para poder compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração. Seja bem-vindo à página da Igreja Presbiteriana Renovada da Vila Rodrigues, aqui na cidade de Assis. Eu quero cumprimentar você que está nos assistindo, tanto agora como posteriormente, com a paz de Cristo, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a todos os nossos queridos irmãos, membros aqui da IPR de Vila Rodrigues. Saudade de cada um de vocês, de estarmos juntos aqui no templo para poder louvar a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. E é um prazer a você que está chegando também, para estarmos juntos neste momento, onde queremos compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração. E eu tenho certeza que Deus, pela sua palavra, Ele há de abençoar a sua vida. Temos uma mensagem importantíssima para o seu coração nesta noite, um tema um tanto relevante para as nossas vidas, pois queremos falar sobre a verdade quanto ao valer a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Quem sabe você que está nos acompanhando pode até mesmo em alguns momentos perguntar: vale a pena servir ao Senhor? De que adianta ir à igreja? De que adianta obedecer a Deus? De que adianta fazer a vontade dEle? Tantas pessoas estão vivendo de qualquer maneira e às vezes você olha como que se aparentemente tudo estivesse dando certo para eles. E às vezes você fica intrigado com tudo isso, se questionando se vale a pena servir a Deus. Este é o tema da mensagem que queremos compartilhar ao seu coração nesta oportunidade, onde aqui estamos reunidos na presença do Senhor. Eu quero fazer um pedido para você. Eu creio que essa mensagem pode ser bênção não só para você que está nos acompanhando, mas para muitas pessoas que inclusive são dos seus contatos de amizade, do Facebook. Então, se você puder, compartilhe esta mensagem para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Antes de lermos o texto, eu quero fazer uma oração com você, pedindo que Deus venha abençoar este nosso momento, onde aqui estamos juntos na palavra de Deus. Não é um momento qualquer, é um momento especial. Nós não estamos juntos fisicamente, mas estamos juntos na presença do Senhor. E isto é sem dúvida alguma importantíssimo, porque quando nós estamos na presença do Senhor, faz toda a diferença. Aí onde você está? Eu sei que talvez você está na sua casa, ou quem sabe até mesmo no carro, onde quer que você esteja tendo acesso a esta live. Eu convido você para orar comigo e fazer deste nosso tempo realmente um momento de adoração a Deus, um momento de culto, onde você pode ser abençoado pela ministração da palavra do Senhor. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade, onde estamos juntos na presença do Senhor. Eu estou aqui no templo, muitos dos nossos irmãos da Igreja do Senhor, aqui na cidade de Assis, e até onde esta mensagem pode chegar. Senhor, que este nosso tempo, onde estaremos meditando na Tua Palavra, seja uma bênção para cada um dos Teus filhos, para a glória do Senhor. Nos ensina, nos edifica, por misericórdia, Senhor. Usa a minha vida e o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu quero compartilhar ao seu coração encontra-se no último livro do Antigo Testamento, livro do profeta Malaquias. E você pode abrir comigo lá no capítulo 3, onde eu quero ler os versos que se encontra no versículo 13 até o verso de número 18.
Se você aí na sua casa quiser abrir a Bíblia junto comigo, Malaquias, capítulo 3, do verso de número 13 ao verso de número 18. Veja bem, atente-se para o que está escrito neste texto da palavra de Deus. Vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: o que falamos contra ti? Vocês disseram: de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens? Ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos exércitos? Verso 15: de agora em diante chamaremos de abençoados os arrogantes, diz o texto, pois os que praticam maldades enriquecem, e os que provocam a ira de Deus nenhum mal sofrem. Então, aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que temiam e que sempre honravam o seu nome. Eles serão povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles, como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Então, você outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve e o que não serve. Então, vereis outra vez a diferença do ímpio e do justo, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. A diferença do ímpio e do justo, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Quando nós olhamos para a realidade espiritual do nosso tempo, eu percebo que não há diferença em relação aos problemas que o profeta Malaquias enfrentou em sua época. Nós vemos na realidade atual, e lamentavelmente estar assim, uma grande frieza espiritual por parte daqueles que dizem invocar o nome do Senhor. Nós temos percebido que não tenha ocorrido por parte de muitos que estão até mesmo frequentando as igrejas uma conversão genuína. Muitas vezes são simpatizantes com o Evangelho, gostam de estar na igreja, porém não estão abandonando a prática do velho homem, mantendo então uma vida que não glorifica a Deus, tão somente com uma vida nominal, naquilo que diz respeito a servir ao Senhor, porém não numa vida genuína, num cristianismo verdadeiro. Não é à toa que inclusive vemos no nosso período, no nosso tempo, um termo que inclusive se usa para muitas pessoas que não vão mais à igreja, e agora eu não faço menção pelo período que estamos enfrentando, diante desse problema que envolve o coronavírus, o Covid-19, por conta do fechamento das igrejas. Não, são pessoas que não querem ir à igreja. Muitas dessas pessoas, inclusive, entendem que por si só basta, na sua mentalidade, dizer que serve a Deus, sem que haja nenhum compromisso com o corpo de Cristo, no servir ao próximo, no pregar o Evangelho, o que não é bem esta a verdade que a palavra de Deus nos ensina. Então, o termo que tem muitos usado acerca desta atitude, desses comportamentos, pessoas assim, dos chamados
desigrejados. Pessoas que não querem ter vínculo com igrejas, instituições, e aqui eu não falo de instituições que não querem levar a palavra de Deus com seriedade, mas igrejas sérias, comprometidas com o Evangelho, com o intuito de levar adiante a mensagem do Senhor na expansão do crescimento do reino de Deus. As pessoas, então, por sua vez, querendo viver o chamado cristianismo ao seu bel prazer, estão negando a palavra de Deus na sua verdade, e isto se entristece o nosso coração, dirá o coração do Senhor, porque não querem viver conforme a palavra de Deus, mas querem viver conforme os seus sentimentos, conforme aquilo que ele entende que lhe faz bem. Se é feliz assim, então para tais pessoas que se dizem serem cristãos, para ele basta, ignorando a palavra de Deus. Aliás, muitas pessoas assim questionam se a Bíblia é a palavra de Deus. Quantas pessoas temos visto assim? Quantas pessoas têm questionado a veracidade daquilo que acreditamos ser infalível, a palavra de Deus, que homens escreveram, sim, mas que acreditamos que foram homens, como a própria Bíblia diz, inspirados por Deus, para escrever a revelação. E o nosso coração se entristece. Quem dirá então o coração de Deus? Porque querem então viver um cristianismo, uma vida denominada cristã, porém não seguindo exatamente os ensinos de Cristo, ou pelo menos não na sua totalidade, mas querendo tomar para si somente aquilo que lhe é conveniente, aquilo que lhe faz bem, aquilo que ele entende que é bom. E quanto às ordenanças por exemplo, da prática do pecado, que deve ser abandonado, muitas vezes isso já não é aceito por determinadas pessoas. E é exatamente isso que Malaquias enfrentou no seu tempo. Não é uma realidade diferente como a que nós estamos enfrentando hoje. Pessoas que já não queriam nem sequer ao mesmo servir a Deus, porque já entendiam que não era necessário. Não valia a pena. Não valia a pena fazer a vontade de Deus. Passaram a olhar para o mundo. Tem pessoas que inclusive já disseram da seguinte forma: parece que quando eu estava lá de servir a Deus, parece que era melhor, parece que era mais feliz. Quantas pessoas já disseram isso? Eu digo com toda certeza que não é esta a verdade, diante do que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós olhamos para o livro de Malaquias, nós nos deparamos com um homem comprometido com Deus. Inclusive o nome Malaquias tem por significado mensageiro. É a no hebraico, um mensageiro. E Malaquias é sem dúvida alguma o mensageiro do Senhor, o profeta de Deus, que inclusive demonstra um grande amor pelo povo de Judá, um grande comprometimento pelas cerimônias do templo do Senhor. É este homem que inclusive consideram ser contemporâneo de Neemias, tendo sido este livro escrito por volta de 450 anos antes de Cristo, num período em que eles retornaram do cativeiro da Babilônia, onde lá permaneceram por 70 anos cativos. E quando eles voltam do exílio, quando eles voltam para Jerusalém, muitos desses que estão retornando já não querem um compromisso real com o Senhor. Pelo contrário, voltaram imorais e negligentes quanto aos preceitos de Deus. Nós vemos que inclusive Esdras, o sacerdote, é levantado justamente este escriba, este homem de Deus, para o quê? Para ensinar o povo a lei do Senhor, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus. Estes estavam inclusive num declínio espiritual, justamente
como aquilo que agora há pouco fazia menção em relação ao tempo que estamos vivendo, um declínio espiritual. Eles não estavam querendo obedecer a Deus. Eles precisavam o quê? Precisavam abandonar a prática do pecado, que abandonassem os seus pecados. E Deus levanta este mensageiro, o profeta Malaquias, com sérias acusações contra Judá. Este livro, que inclusive nos relata sobre tanto o amor quanto também a justiça de Deus, faz menção até mesmo dos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os líderes religiosos, os pastores da época, os sacerdotes, os líderes do povo naquela época. E a menção do profeta contra esses líderes é que eles não estavam cumprindo com os seus deveres, como por exemplo, de apresentar sacrifícios e ofertas que agradassem a Deus. Eles estavam até mesmo, diz-nos o texto, falhando na educação do povo quanto aos ensinos do Senhor. Malaquias estava sendo levantado por Deus justamente para anunciar ao seu povo que antes daquele dia, o dia do Senhor, Deus enviaria um mensageiro para preparar o caminho, mas que antes eles precisavam se arrepender, que se voltassem para Deus, que se voltassem para o Senhor, para serem novamente o povo de Deus. Deus que declara o seu amor pelo seu povo neste livro, tem também sérias acusações. Eu compartilho ao seu coração, para você que está nos acompanhando, para termos uma noção de quão pecaminosos estavam os sacerdotes. A seriedade do texto em relação à prática pecaminosa desses homens. Se você está com a sua Bíblia em mãos, o capítulo 1, o versículo 6, vai dizer o seguinte: capítulo 1, versículo 6: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E o seu pai, se eu sou seu pai, diz o texto, onde está a minha honra? Pergunta o Senhor. Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos o teu nome? Veja bem as acusações do sacerdote, do profeta contra os sacerdotes. O texto ainda continua dizendo, mesmo capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, para termos uma noção da decadência espiritual dos líderes daquela época. Diz o texto: porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o a teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua presença, a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Entenda bem, nós estamos falando do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tinha-se a prática de levar animais para serem sacrificados ao Senhor, como oferta pacífica, como oferta pelo pecado. Mas o texto vai dizer no capítulo 1, nos versos 8 e 9, e também no verso 13 e 14, sabe o que eles estavam fazendo? A Bíblia diz que eles estavam levando quaisquer animais que eles não tinham como algo positivo lá no seu rebanho, entre os seus animais. Levavam o animal que era cego, o coxo, ou seja, eles estavam querendo oferecer para Deus aquilo que não era bom. Eles estavam querendo oferecer para Deus aquilo que não tinha para eles nenhum valor.
Como que você e eu queremos apresentar-nos diante do Senhor com algo que não tem nenhum valor para nós? Perceba então a decadência espiritual, a imoralidade, a falta de temor, a falta de reverência deste povo contra o Senhor. E nós vamos observar, dentre tantos outros textos, o quanto eles estavam distantes de Deus. Para você que está nos assistindo, pode então ter a seguinte pergunta: o que tudo isso tem a ver conosco em relação se vale a pena ou não servir a Deus? Quando nós chegamos no capítulo 3, justamente nos versos que lemos, do 13 ao 18, depois de sérias acusações, ele faz justamente a menção da atitude do ímpio e da atitude do justo e a consequência daquele que serve ao Senhor. É nisto que eu chamo a sua atenção. Vale a pena servir a Deus? Olhe bem nos versos que lemos as atitudes dos ímpios. O texto nos diz que esses homens estavam acreditando que é inútil servir a Deus. Será que para você que está me assistindo tem tido esse tipo de pensamento? Será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena obedecer a palavra de Deus? Eles inclusive estavam dizendo que já não era necessário guardar a palavra de Deus. Eles estavam entendendo que não era nem sequer necessário e importante se arrepender dos pecados. Vemos, diante de tudo isso, o que o pecado ele faz com o homem. Talvez, quem sabe você que chegou agora, o pecado ele cega. E o problema é justamente esse, que quando a pessoa está cega, ela não enxerga. Ela está justamente tendo atitudes pecaminosas, práticas que não agradam a Deus, mas ela não vê. Às vezes, pessoas que estão ao seu redor, que inclusive amam você, estão alertando, dizendo: não faz isso, não é assim, porque ama e quer o seu bem, como também é o meu desejo nesta mensagem ao seu coração, que o Espírito Santo venha tocar e abrir o seu entendimento, os seus olhos, os seus ouvidos, para ver, para ouvir, para entender a palavra de Deus. Nesse tempo em que acreditamos Deus para tudo isso que está acontecendo, como que se Deus estivesse chacoalhando as nações para que se voltem para Ele, entendem que Ele é Deus, que sem Ele nós não somos nada, absolutamente nada. E as pessoas não veem, estão cegas. Paulo diz na sua carta aos Gálatas que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não lhes resplandeça. Deus é poderoso para abrir os seus olhos hoje. Deus é poderoso para fazer com que você entenda a palavra, porque estes homens estavam assim, ignorando. Será que você consegue entender isso? Estavam ignorando a palavra de Deus. Os versos, diz no verso 14, inútil é servir a Deus. De que aproveitou guardar os mandamentos? Quem sabe tem pessoas dizendo para você: para que adianta orar? De que adianta, não é, fazer a vontade de Deus? De que adianta jejuar? De que adianta, quando os templos estão abertos, ir à igreja? Para muitos fazerem campanha, de que adianta? Quantas pessoas estão perguntando isto? E eles justamente passam a entender que aquele que não serve a Deus tem como entendimento para eles que estão muito mais abençoados, que está dando tudo certo para eles. Diz-nos o verso de número 15, que eles olham para os ímpios e os consideram bem-aventurados. Eles os consideram pessoas felizes, o soberbo, que pratica o mal. Será que você entende isso?
o grau da cegueira espiritual, que é justamente a prática dos ímpios. Eles olham para a prosperidade do ímpio, que talvez é a atitude de alguns. Ele olha para aquela pessoa que não serve a Deus e parece que para ele está tudo certo. Ele tem uma ótima casa, um ótimo carro, goza de uma vida aparentemente feliz, mas não se engane, há diferença. Há uma grande diferença e você vai entender o porquê. Jesus inclusive diz em Mateus, capítulo de número 16, o verso 26, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Salmo 73 nos adverte quanto a esta realidade de olharmos para a prosperidade do ímpio e desejarmos aquilo. Não diferente daquilo que nos ensina o Salmo 37, acerca desta verdade de que não devemos nos indignar com os malfeitores, não devemos ter inveja daqueles que praticam iniquidade. Nós não devemos ter tais atitudes, porque estas são o que? Atitudes dos ímpios. Será que você que está me ouvindo está se conformando com o pecado, achando que não vale a pena servir a Deus? Ouça o que Deus tem a dizer ao seu coração em continuidade a esta mensagem. Num contraponto à atitude dos ímpios, nós vemos os justos. Eu quero dizer ao seu coração que Deus sempre preserva os seus. Sempre haverá um remanescente. Sempre haverá aqueles que não se dobram a Baal. Não importa o período das trevas, não importa o período mais difícil que seja, Deus sempre preserva os que são seus. Como já dissemos em outro momento aqui, a igreja segue triunfante, a igreja não vai morrer, a igreja não vai parar, porque Deus é o dono dela, Deus é quem edifica, e ela vai seguir conquistando, porque ela está expandindo no propósito do reino de Deus. Deus sempre preserva os que são seus, e mesmo nesse período crítico, tanto quanto o profeta Malaquias, existiam outros que também ainda estavam em compromisso com o Senhor. E eu chamo a sua atenção, porque muitas vezes as pessoas até mesmo querem classificar a diferença entre o justo e o ímpio só por uma questão de aparência. É muito mais do que isso. Diz respeito à prática, aos valores, ao temor, à vida com Deus. Por exemplo, nós podemos notar no verso de número 16, o texto que diz da seguinte forma, que estes homens temem ao Senhor. O verso de número 16, então, aqueles que temem ao Senhor. O temor de Deus é uma grande necessidade para você e para mim, se nós queremos servir a Deus de forma verdadeira, genuína, correta, onde o nome do Senhor é glorificado. O texto ainda nos ensina que estes homens se preocupavam com o próximo. Eles diziam, o texto diz no verso 16, então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. Eles estavam exortando uns aos outros. O texto aqui não nos diz o que eles falavam uns com os outros, mas nós podemos imaginar. Podemos conjecturar o texto aqui, e assim eu entendo que eles poderiam estar dizendo uns com os outros a seguinte palavra: olha, vamos permanecer firme. Muitos estão desistindo, muitos estão abandonando, muitos não querem servir a Deus, mas olha, meu amigo, vamos ficar firme. Vamos permanecer no Senhor, vamos permanecer com Deus, vale a pena servir ao Senhor, vamos permanecer firmes. Como diz na palavra de Deus no Novo Testamento, em Romanos 12, o verso 1 e 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Penso que talvez eles diziam, olha, não se conforme com as palavras destes ímpios. Hebreus, o capítulo de número 3, o verso 13, vai dizer que nós devemos exortar uns aos outros durante o tempo que se chama hoje,
para que nenhum de nós venhamos nos endurecer durante esse período com o engano do pecado, endurecer o coração pelo engano do pecado. E é justamente isso, a dureza do coração cega ao ponto de achar que tudo é normal, que o pecado já não é mais pecado, que Deus sagrado, que não tem problema de fazer isso. Os justos, diz-nos o texto, que eles encorajavam uns aos outros, falavam uns com os outros, que consequentemente deveriam permanecer firmes com o Senhor. Eu quero concluir esta mensagem justamente para a consequência da diferença do ímpio para o justo, para o que não serve a Deus e para o que serve a Deus. É por isso que eu quero que você entenda que vale a pena servir ao Senhor. Neste contexto, onde muitos não queriam compromisso com Deus, entendiam que não precisavam fazer mais a vontade de Deus, que era melhor abandonar o Senhor, que não estava adiantando servir a Deus, mas que ainda assim havia pessoas comprometidas, que se exortavam e que queriam temer a Deus. O texto nos diz no verso 16 ao 18 a consequência, e é aqui que aprendemos o quanto vale a pena servir ao Senhor. Olha junto comigo o que diz o verso 16 ao 18, na sua parte que diz respeito à parte do 16 em diante. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, diante de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O texto diz: eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa o seu próprio filho que o serve. O texto está dizendo o seguinte: haverá diferença sim entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não é necessariamente uma diferença agora, presente, mas no porvir vai ter diferença. Talvez você realmente não tenha a casa como aquela pessoa que não serve a Deus está tendo, mas descanse o seu coração. A sua casa já está preparada por Deus lá na eternidade. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo de número 14, que na casa do seu Pai, Deus, há muitas moradas. Eu tenho uma casa lá na eternidade, e a todos quantos o amam e guardam a sua palavra, tem da parte de Deus já reservada a sua casa na eternidade com o Senhor. Este mundo em nada se compara com o que está por vir. Paulo ele vai dizer o seguinte, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Agora veja bem os privilégios daqueles que servem ao Senhor. O texto está dizendo que Deus escuta, que Deus ouve. Eles falavam cada um com seu companheiro e Deus atenta e ouve. Para você que ainda quer compromisso com o Senhor, Deus está ouvindo as suas orações. Deus está contemplando e atentando para tudo aquilo que você tem dito. O texto diz que há um memorial escrito diante dele. Tudo que essas pessoas estão fazendo, tudo que eles estão dizendo, há um memorial escrito diante de Deus. Deus está dizendo que esses, os justos, pertencem ao Senhor, pertencem a Deus. Com Deus nós podemos ter a certeza que vai dar tudo certo. O texto nos fala com clareza acerca do amor de Deus para com os justos, dizendo o seguinte, que eles serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. O que você faz com o tesouro? Você deixa solto de qualquer maneira? Não, você guarda, você zela, porque é importante, porque é precioso.
O texto diz que há diferença. Vale a pena servir ao Senhor, por quê? Porque Deus está nos ouvindo, porque Deus está anotando, há um memorial, Deus está gravando tudo. Nós pertencemos a Ele, seremos poupados, seremos guardados por Ele. O texto conclui no verso 18: vocês verão. Deixa eu dizer, vai ter diferença lá no final. Vai haver diferença lá no final. Eu não digo aqui numa realidade presente, atual, mas é lá na frente. Na eternidade vai ter diferença. Embora muitos podem achar que não é necessário servir a Deus, estão enganados, estão cegos consigo mesmos, estão enganados, tais como estes homens que achavam que não era importante servir a Deus. Deixa eu dizer para você, o joio pode até parecer com trigo, mas no final vai ser separado. Cada um terá um destino final. Assim como o trigo e o joio será separado, o ímpio e o justo também. Aqueles que vão receber da parte de Deus a palavra: vinde, benditos de meu Pai, e possuir por herança aquilo que o Senhor já preparou para vocês desde a eternidade. Nós temos a certeza de que haverá da parte de Deus esta recompensa, tal como na parábola do rico e do Lázaro, a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve a Deus, do justo e do ímpio. É diante de tudo isso que eu posso entender claramente pela palavra do Senhor: vale a pena servir a Deus, porque o que nós estamos fazendo menção é muito mais do que o que este mundo pode dar, é muito mais do que nós podemos conquistar neste mundo. Eu estou falando daquilo que somente Deus pode dar. Vale a pena servir ao Senhor. Esta, eu sempre digo, é a melhor e a mais importante decisão que nós podemos tomar: a decisão de servir a Deus, o nosso Senhor. A decisão de servir a Deus, o nosso Pai. O texto termina justamente dizendo: verão a diferença. Se você que está me ouvindo está afastado do caminho do Senhor, reflita sobre isso. Não seja como os ímpios que ignoram a palavra de Deus diante da cegueira espiritual, não compreendendo a terrível consequência que virá sobre eles. Abra o seu coração, arrependa-se, volte-se para Deus, enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, enquanto há vida, haverá diferença. E é por isso que eu digo para você: vale a pena servir a Deus, vale a pena sofrer por amor a Ele, vale a pena termos algumas privações por amor a Ele, vale a pena servir a Deus, porque esta é, sem dúvida alguma, a mais importante decisão que podemos tomar, porque ela não tem consequências só para esta vida, mas principalmente para a vida eterna. Eu repito ao seu coração: vale a pena servir a Deus, e se você assim o fizer, poderá gozar da eternidade com Deus, por ter assumido o compromisso de estar com o Senhor. Eu deixo essa mensagem no seu coração, tendo a certeza de que o Espírito Santo pode falar muito mais à sua vida, e assim o nome do Senhor ser glorificado. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Eu não sei se você que está me assistindo está distante do Senhor. Eu não sei se esta palavra que veio ao seu coração, você tem ignorado tais ensinos ao ponto de achar que é tudo normal, tais práticas. Volte-se para Deus, obedeça o Senhor. Esta é uma oportunidade que Deus está te dando. E se você que está me assistindo está firme com o Senhor, permaneça. Servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus não é um jugo, é um privilégio. Porque o que está por vir, a recompensa do que Deus tem para nós, em nada se compara com as coisas deste mundo, deste tempo presente. Vale a pena servir a Deus.
Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de poder servir ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de poder conhecer o Senhor, de estar na Tua presença. Eu quero orar neste momento por aqueles que estão nos assistindo, estão ouvindo, ó Deus, esta mensagem, e quem sabe até mesmo em outro momento estava firme no Senhor, mas se distanciou do Teu caminho, da Tua palavra. Deus, pelo Teu Espírito, alcança esta vida em nome de Jesus e traga-o de volta para a presença do Senhor, com o coração quebrantado, para que ele possa Te servir e honrar o Teu nome, onde o nome do Senhor venha a ser glorificado. Abençoa aqueles que estão firmes no Senhor, para que jamais saiam da Tua presença, porque nós temos a certeza, nós temos da parte do Senhor os ouvidos abertos, que tem nos ouvido, anotado tudo que estamos dizendo e fazendo. Seremos particular tesouro Teu, guardados pelo Senhor, vivendo a recompensa da eterna salvação pelos méritos de Cristo na cruz. Obrigado por isso. Manifesta o Teu poder e alcança vidas para a glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por este momento juntos, na presença do Senhor nesta live. Você possa compartilhar esta mensagem para que mais e mais vidas sejam abençoadas pelo poder de Deus, pelo poder transformador do Evangelho. Eu quero agradecer a todos os nossos irmãos da Vila Rodrigues que têm orado. Nós estamos orando todos os dias junto com o Conselho de Pastores, das 11 horas à meia-noite, pela nossa cidade, pelo Brasil, pelas nossas autoridades, e tem sido um tempo preciosíssimo na presença do Senhor. Você possa se ajuntar e orar conosco neste tempo precioso que temos tido em oração com o nosso Pai. Nós voltaremos para uma próxima live, diante de todo este momento que estamos enfrentando no Brasil, na quinta-feira, quanto a esses momentos oficiais, mas que em outras oportunidades temos contactado com os irmãos, mandado as mensagens para a edificação do coração da igreja, e assim você também pode fazer parte desse nosso momento, desta corrente que podemos formar através da rede social. Embora distantes, juntos no Senhor, pelo Espírito de Deus que nos une, pelo vínculo da paz que procede de Deus para o nosso coração. Que Deus abençoe toda a igreja, cada um dos nossos irmãos. A nossa gratidão aos membros que mesmo nessa ausência dos cultos presenciais têm contribuído, têm ofertado, têm dizimado. Muito obrigado. A sua contribuição, ela é muito importante. Nosso pedido que você continue fazendo. Para você que ainda não o fez, faça. Será importante a sua contribuição para que possamos também dar continuidade com os compromissos que envolvem a realidade financeira da obra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que esta semana que iniciamos seja uma bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para a glória de Deus. E que este tempo que estamos enfrentando em relação a esta guerra, este combate contra este vírus que tem causado tanto temor, tanto medo na vida das pessoas, você não se deixe vencer. Antes, em Cristo Jesus, em quem somos mais do que vencedores, possa se levantar e vencer esta batalha da parte de Deus, que Ele está conosco. Temos esta certeza. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.